Olá, vamos à aula sobre substâncias e mistura. A matéria estudada no capítulo passado, ela vai ser encontrada na natureza ou na forma de substâncias ou na forma de misturas. Temos o conceito de mistura que está na apostila que eu coloquei para vocês, porém o que é mais importante é a classificação. Substâncias simples e substâncias compostas. A simples é a que tem mesmo elemento. Exemplo: O2, que é o oxigênio, só é composto pelo elemento oxigênio. Gás hidrogênio, só é composto pelo elemento hidrogênio, mesmo elemento. O3, que é o ozônio, mesmo elemento. Então, são substâncias simples. Substâncias compostas são aquelas que têm elementos diferentes, tá? Exemplo que eu coloquei para vocês, a água, composta pelo hidrogênio e o oxigênio. O sal de cozinha, NaCl, composto pelo sódio e o cloro. E temos outros exemplos. Vou colocar aqui para vocês o gás carbônico, carbono e oxigênio. Então, já vai ser importante você conhecer os elementos da tabela periódica. Por que eu falo logo isso no começo? Porque você tem alguns elementos que você já é mais conhecido, vamos dizer assim, tipo sódio, Na, tá? Você conhece mais. Carbono, oxigênio, certo? Agora, aparece lá para você C e o O. E C e o O. Então, parece que é a mesma coisa, mas não é. Aqui eu tenho o carbono e o oxigênio. Eu teria uma substância composta, que teria o monóxido de carbono. E aqui eu tenho o CO, uma letra maiúscula e uma minúscula. Eu tenho um elemento químico, o chamado cobalto. Ele está bem aqui, ó. Então, é importante você já ter a sua tabela periódica, tá bom? Nos primeiros exercícios agora, fase inicial, você sempre vai estar olhando a tabela periódica, os elementos para você ir se acostumando. Questão 1. O modelo de Dalton foi de suma importância para o conceito de átomos, moléculas e substâncias simples e compostas. Assinale a opção que apresenta apenas substâncias simples. Letra A eu vou descartar, porque aqui eu tenho HClO4, substância composta. Letra B, eu tenho O3, substância simples, I2, substância simples, N2, substância simples. O que é substância simples? Mesmo elemento. Então, pode ser a resposta. A C eu vou descartar porque H2O é uma substância composta. Na letra D eu tenho K2CR2O7, substância composta. Na letra E eu tenho H2O, substância compostas, e HNO3, KMNO4, tudo é substância composta. Então, se confirma a resposta, a letra B. Questão 2. Marque a opção que apresenta apenas substâncias compostas. Aí lembre, composta é a que tem elementos iguais ou diferentes? Responde aí para mim. Resposta: elementos diferentes. Letra A, fora, porque aqui eu só tenho substância simples. Letra B também fora, porque I2 e O3 são substância simples. Letra C, ó, HE. Vocês não conhecendo a tabela periódica, você poderia pensar que é dois elementos, mas não é. Quem é o HE na tabela periódica? É o hélio. Ou seja, aqui eu estou tendo uma substância simples, um gás nobre. Letra D eu vou descartar porque H2 e Cl2 são substâncias simples. O que me sobra é a letra E. NO2, elementos diferentes, composta. H2O, substâncias, elementos diferentes, substância composta. NaCl, elementos diferentes, substância composta. Então, a resposta fica letra E. Continuando, temos aqui a questão 3. O aumento da acidez do solo pode ser provocado pela chuva ácida, na qual alguns compostos são formados em ácidos, transformados em ácidos, como o dióxido de enxofre. No processo, observa-se a presença de uma substância simples. Vamos ver. O que eu tenho? O SO2, substância composta, SO3, substância composta, H2O, substância composta, H2SO4, substância composta. Então, tenho 4 substâncias compostas. E nós temos o O2, que é uma substância simples.
Então, eu só tenho uma substância simples, está de casa ser letra A. B, duas substâncias simples? Não, somente uma, somente o O2. 5 substâncias simples? Não, somente 4. Cuidado para você não contar duas vezes o SO3. Ó. Se você contar, dá 5. Mas ele é a mesma substância, então não conto duas vezes. D. 5 substâncias compostas você poderia marcar. E 6 substâncias compostas? Não. 4 substâncias compostas. Então se confirma a letra A como resposta. Tá? Questão 4. Assinale a opção que apresenta somente substâncias simples com atomicidade diferente. Por que eu coloquei essa questão? Porque nós vamos falar muito ainda de atomicidade. Atomicidade, eu vou colocar aqui para você, vamos botar aqui é o número que acompanha o elemento. Por exemplo, quando eu coloco H2, ele tem atomicidade 2. A letra A vai ser descartada porque ele só quer substância simples e CO2 é substância composta. Letra B pode ser F2, atomicidade 2, 2 átomos, 2F. Al, atomicidade 1. Só que o N2, ele é atomicidade 2 também, e ele quer atomicidade diferente. Então, a letra B eu vou descartar. C, S8, atomicidade 8, 8 enxofre. Fe, atomicidade 1, 1 ferro. O2, atomicidade 2. E P4, atomicidade 4. Então, aqui eu só tenho substâncias simples com atomicidades diferentes. Resposta letra C. A D vai ser descartada porque eu só tenho substâncias compostas. A letra E vou descartar porque o ouro e a prata, os dois têm a mesma atomicidade. Então, se confirma a resposta letra C. A ação alternativa que representa a diferença entre substância simples e composta. Substâncias simples podem ser formadas por átomos de um único elemento, enquanto as compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos diferentes. Então, já fica de cara a resposta letra A. Aqui eu coloquei para vocês somente para você fixar mais o conceito de substância simples e substância composta. Lembre-se, simples, fala aí para mim, é a que tem mesmo elemento. E a substância composta? Diz aí para mim, estou ouvindo, fala. A substância composta é a que tem elementos diferentes. Nesse assunto, nós vamos encontrar alguns exercícios que envolvem a palavra alotropia. O que vem ser alotropia? É quando nós temos um elemento que forma substâncias simples diferentes. Quem são os elementos os principais? O oxigênio, que forma o gás oxigênio e a camada de ozônio. Nós temos o carbono, que forma o grafite, diamante e o fullereno, 3 alótropos. Nós temos o enxofre, que forma o enxofre rômbico, S8, e enxofre monoclínico, também S8. E nós temos o fósforo, que forma o fósforo branco e o fósforo vermelho. Então, nós podemos dizer, por exemplo, então, que o O2 e o O3, eles são alótropos, porque eles vêm do mesmo elemento químico. Depois, aprofundando, nós vamos ver algo sobre as propriedades físicas e químicas. E esses alótropos, eles têm as propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Então, o oxigênio tem uma propriedade e o ozônio vai ter outra propriedade. Isso é alotropia. Vamos ver aqui um exercício sobre isso. O fenômeno de alotropia ocorre para boa parte dos elementos químicos. A exemplo de carbono, fósforo e oxigênio e de enxofre, o enxofre, é o que apresenta uma maior variedade que pode ser encontrada na natureza. Como se sabe, as formas mais conhecidas para o enxofre são S2, S4, S6 e S8. A variedade alotrópica do enxofre ocorre quando são apresentadas substâncias de elementos químicos ligados ionicamente. Às vezes, em uma prova, você encontra umas palavras que você não identificou, tá? Nós ainda vamos estudar lá na frente ligações iônicas e ligações covalentes, mas esses aqui, eles são de ligações covalentes. Não tem como eu falar agora um pouquinho mais, tá bom?
Tipos compostos diferentes? Esse dá, porque alotropia é o que? Substância simples. Está errado. C. Tipos simples diferentes? Sim, essa é a resposta, que é o conceito de alotropia, né? Quando eu tenho um elemento, tipo de novo, oxigênio, que forma o O2 e forma o O3, a camada de ozônio. Arranjos espaciais iguais é o que nós vamos estar muito lá na frente, a geometria molecular. Então, o oxigênio ele tem uma geometria, tem um arranjo, tá? E o ozônio vai ter uma outra geometria, um outro arranjo, não são iguais, são as propriedades físicas e químicas. Elementos químicos não ligados entre si, claro que está totalmente errado, porque os elementos eles têm que se ligar, então se confirma a letra E como resposta. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. A alotropia é o fenômeno pelo qual podem existir átomos de um mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Coloquei a questão para você fixar o conceito de alotropia. É um mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes, tá? Analisando a resposta então, letra A. Analisando as outras. O ozônio, o hélio e o metânio são substâncias simples? Nesse assunto, gente, meus queridos alunos, nós vamos encontrar muitos nomes. E aos poucos vocês vão conhecendo. Quando ele fala ozônio, ele está falando do O3. Quando ele fala hélio, ele está falando somente do gás hélio. E quando ele fala metano, ele está falando do CH4. Então, o metano, o último aqui, é uma substância composta e não simples. Por isso que a letra B vai estar falsa. Os fluorenos são uma forma alotópica do enxofre? Errado, porque o fullereno é a forma alotópica de quem? Do carbono. É só você estar olhando aí na sua apostilinha, tá? E o enxofre, ele vai ter o S8 monoclínico e o S8 rômbico. Falso. Fósforo branco, enxofre, rômbico e ozônio são substâncias compostas? Novamente, né? Nomes. E aqui, ó, o ozônio já apareceu, já a terceira ou quarta vez está aparecendo na aula. O ozônio é o O3, é uma substância simples e não composta. Falso. O leite. Então, nós vamos estudar agora nessa aula de hoje. Mistura. O leite é uma mistura. Então, se confirma a resposta letra A. E aí nós entramos no assunto mistura. Mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Então, quando você coloca, exemplo que eu estou colocando para vocês, a água e o sal de cozinha, eu vou ter uma mistura. E essa mistura é homogênea, porque vamos considerar um copo de água bem cheio, tá? E uma pitadinha de sal. Você não vai ver o sal, você só vai ver a água, né? Então, você vai ter uma mistura homogênea, que falamos que é monofase, que só tem uma fase. Outros exemplos: vinagre, álcool etílico com água, soro fisiológico. O que é o soro fisiológico? É quando você coloca uma certa quantidade de água, uma quantidade de sal e uma quantidade de açúcar. Você vai ter um soro fisiológico para hidratar, tá? Você não consegue ver o sal e o açúcar, só a água. O ar atmosférico, o ar que nós respiramos. O gás de cozinha, que é a mistura de propano e butano, tá? Então, são exemplos de misturas homogêneas. Misturas heterogêneas. Coloquei para vocês aqui o óleo, aqui em cima, água e areia. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma mistura heterogênea. Com quantas fases? 3 fases. Fase é o que eu consigo ver. E 3 componentes, que é o óleo, a água e a areia. Essa é a mistura heterogênea. Exemplo: serragem, água e areia. Novamente, 3 fases e 3 componentes. OBS, não confundir fase com componentes. Figura abaixo, eu tenho óleo, cubos de gelo e água. Estou vendo os 3. Então, tenho 3 fases. Porém, quantos componentes? Somente 2. Por quê? Porque a água e o gelo é a mesma substância, mesmo componente. Podemos colocar que fase, tá? É um aspecto visual, é o que eu consigo ver. E se eu estou vendo é uma fase,
tá? Algumas observações para a resolução de exercício. Exemplo, toda mistura gasosa é sempre homogênea. O exemplo que eu coloquei para vocês é o ar atmosférico, tá? Então, nós vamos encontrar muitos nomes dentro do nosso exercício. Esses nomes, eles podem ser substâncias simples, ou podem ser simples ou compostas, ou podem ser misturas homogêneas ou heterogêneas. Como eu falei para vocês, o ar atmosférico, aí eu tenho que saber, ele é uma mistura homogênea ou heterogênea, vai depender do contexto, tá? Se for em casa, por exemplo, você vai dizer que é uma mistura homogênea. Agora, se for numa estrada com poeira, aí seria a mistura heterogênea. Em casa seria homogênea. O granito aparece muito em provas, tá? O granito ele é a mistura heterogênea. Ele tem 3 componentes: quartzo, feldspato e mica. Coloquei até lá em propriedades da matéria, tá? Usado em pias, banheiros, né? Se você tiver em casa, você tem uma pedra, vamos supor, mais vermelha, aí tem uma parte preta, uma parte menorzinha, né? De pintinhas. Isso seria quartzo, feldspato e mica. Água destilada, somente água pura é uma substância. Água do rio é uma mistura. Ah, mistura homogênea ou heterogênea? Depende do contexto da questão. Se ele fala que é uma água límpida do rio, límpida quer dizer que você só vê a água. Agora, uma água com pedras, areia, alguma coisa no texto, mistura heterogênea. Álcool etílico, álcool puro, é uma substância, no caso, substância composta, elementos diferentes, tá vendo? Álcool comercial, aí esse já contém água, ele é uma mistura. E aí, dentro do nosso curso, nós vamos ver outros exemplos, tá? Temos as ligas metálicas dentro desse assunto. Por enquanto, o que eu quero que vocês saibam, as principais ligas metálicas, aço, bronze, latão, amálgama e aço inox. E que eles são misturas homogêneas, tá certo? Então, tá aí mais uma aula. Não esqueça de fazer exercícios. Dúvidas, mandem, não fiquem com vergonha, tem que mandar as dúvidas. Até a nossa próxima aula.